O oitavo dia da criação, uma análise da cosmogonia e da disputa pela dominação. A palestra aborda assuntos complexos e misteriosos que, embora raramente discutidos, precisam ser revelados devido a eventos recentes. O objetivo principal desta discussão não é que os humanos compreendam o contexto absurdo da situação, mas sim que outras entidades situadas além das fronteiras da nossa realidade entendam a lógica humana sobre o atual estado do problema de dominação e o contexto do conhecimento oculto. O conteúdo da palestra é comparado ao desafio enfrentado por Krishna Dvaipayana, Vyasa, que viveu há cerca de 5.000 anos. Vyasa teve que adaptar o conhecimento e contar a mesma história em diversas versões para diferentes estirpes de inteligências não humanas que habitam um universo paralelo, incluindo Gandharvas, Yakshas, Rakshasas, Devas, Asuras, Pitens e Prchetas. Aos olhos de Vyasa, o entendimento dos humanos era o menos importante. A versão resumida que ele criou para os humanos, o Mahabharata, tinha apenas 100.000 versos. Paradoxalmente, a humanidade é considerada a única capaz de resolver os problemas acumulados neste universo. Segundo, Gênese, universos gêmeos e a queda. Os dois universos gêmeos, matéria e antimatéria, surgiram no Big Bang. Por cerca de 50 anos, até 2012, os portais que ligam esses dois universos estiveram plenamente abertos. O fechamento desses portais em 2012 provocou uma mudança terrível na vida das entidades que viajavam entre eles. O conflito que levou a esse cenário começou com o Ragnarok há cerca de 300 milhões de anos, que envolveu a vida em Marte. Marte era o Axis Mundi, o ponto de ligação entre o universo vizinho de antimatéria e o nosso universo. Após a destruição da vida em Marte, os segredos alquímicos e códigos de Asgard foram jogados na Terra. A Terra passou a ser o foco das atenções. O Axis Mundi foi transferido para a floresta de Naimisha, na Índia, o Bifrost da mitologia nórdica, que se tornou o portal de entrada para seres do universo vizinho. 3. A disputa da Trimurti e o surgimento da Bíblia. Os três senhores da Trimurti indiana, Brahma, Vishnu e Shiva, disputavam o comando da criação. 1. Shiva foi o primeiro a se estabelecer na Terra, apresentando-se no sul da Índia, na tradição Cariandã, como o ser mais poderoso. Ele criou seguidores e expressões avatáricas, dominando a Índia através dos Dravidianos. 2. Brahma, Yahweh Allah. Este ser, que buscava enfrentar a estratégia de Shiva na Índia, escolheu o casal Adão e Eva para investir suas fórmulas de poder genético e criar um povo que destruísse o grupo de Shiva. 3. A falha de Yahweh. Yahweh falhou em sua primeira estratégia, abandonando os descendentes de Adão como Sete e Faleque. Ele então escolheu os arianos, descendentes de Jafé, onde foi conhecido como Brahma, e os convenceu a invadir a Índia para impor a cultura védica e destruir a herança de Shiva. Essa invasão não funcionou, pois os arianos se depararam com o jainismo. 4. O retorno aos hebreus. Brahma, Yahvé, voltou a buscar descendentes de Éber, escolhendo Abraão. 5. A criação tardia da Bíblia, a Bíblia judaica, Torá, composta pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, foi produzida e entregue pronta por Javé e seus anjos a Moisés há cerca de 3.200 anos. A Bíblia é, portanto, um livro tardio em relação a outros textos produzidos na Índia e na Suméria. 4. A real natureza do Criador, Javé. Javé, na sua descrição em Gênesis, não se comporta como um Deus perfeito. Ele afirma que a cada etapa da criação viu que isso era bom, o que sugere que ele estava apenas tentando criar e avaliando o resultado.
A criação é descrita como um vexame existencial e uma excrescência, pois tudo que criou come cadáver, necrófagos, embora Javé a tenha considerado muito boa. Javé também afirma ter descansado no 7º dia. Esse descanso é o sono de Brahma, Kalpa, que dura milhões de anos e implica que o corpo do Criador, Lona, se desgasta. O processo de evolução biológica é uma necessidade de Javé e não uma dádiva de um Deus perfeito. Seu código genético nasceu podre e precisa de bilhões de anos para se replicar, buscando complexidade e ressignificando sua podridão por meio de mutações nos seres biológicos. Os humanos são a espécie mais complexa e o resultado final desse processo. A figura de Javé é descrita como um código doente que produziu a vida para resolver seu próprio problema, mas ele perdeu o controle do processo evolutivo, tornando-se refém dele. V. A identidade da serpente no Éden. O livro de Gênesis descreve a serpente que conversou com Eva como o animal mais astuto criado pelo Senhor. A serpente disse a Eva que se ela comesse do fruto, seus olhos se abririam e os humanos seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Segundo a fonte, a narrativa da serpente não é uma metáfora, mas uma descrição literal. Essa figura era uma super-naga, parte de um reino estabelecido na Terra. 6. O reino das nagas e uragas. As estirpes de seres do universo vizinho foram criadas a partir de gerações regeneradas da mente e do corpo de Brahma, Javé. 1. Kadru e a descendência. Kadru, uma das 13 filhas geradas pelo corpo de Brahma, criou 2 espécies de seres pensantes, nagas, cobras com características teriantrópicas, parte serpente, parte humana, e uragas, seres reptilianos primordiais. 2. Evolução e protagonismo. Das espécies protopensantes, as nagas foram as que mais evoluíram. Elas geraram seres anfíbios, como os filhos de Ostrógonos, descritos como sirianos, e se tornaram o reino mais organizado a transpor os portais e se estabelecer na Terra. 3. A mão invisível. O que acontece na Terra é frequentemente resultado de manipulação dos nagas ou uragas. As serpentes, nagas, desenvolveram um plano próprio, percebendo que seus progenitores, como Brahma, haviam enlouquecido. 4. Influência. Os nagas foram os padrinhos do despertar da racionalidade humana, influenciando seres como Pandora e Epimeteu. Eles protegeram a descendência de Eva e promoveram esclarecimento, o yoga. Patanjali, que introduziu o yoga aos humanos, é filho do rei serpente Ananta. Os nagas são creditados por ajudar Shiva a criar o yoga. O Buda, Siddhartha Gautama, Buda, foi protegido durante 7 dias pelo rei serpente Mukalinda para atingir a iluminação. O Conselho das Nagas é a figura mais atuante por trás da chamada mão invisível que interfere na história terrestre. 7. O 8º dia da criação. Atualmente, estamos vivendo no 7º dia, o tempo em que Javé faliu definitivamente. O 8º dia da criação é um tempo ainda por ser cumprido. A transição em curso representa a herança do reino dos Nagas, sendo transferida finalmente para os humanos. Para que o 8º dia seja um tempo auspicioso, é necessário que surja um novo tipo de ser humano, livre das mentiras e interferências. O genoma humano, no qual tudo está contido, é o veículo genético capaz de regenerar a criação doentia. Este processo exige que os humanos desenvolvam o 4º cérebro e um padrão de consciência superior, uma ciência pessoal ou doutrina da própria personalidade, libertando-se da dependência de Deus, diabo ou entidades. Se os humanos se emanciparem e se tornarem protagonistas conscientes, o genoma humano poderá ser exportado para outros mundos, criando novos núcleos de vida decente.
e a espécie humana será valorizada. No entanto, o perigo da extinção humana é real e iminente, e a disputa pelo controle da humanidade continua.